Bom, pessoal, boa tarde. Espero que todos estejam bem. Nosso encontro está previsto aí até às 16 horas, então tem um pouco mais do que 35, 40 minutos, já são 15h15. Eu queria, antes de começar aqui a tratar mais especificamente sobre a monografia, complementar, dar algumas informações. Bom, inicialmente agradecer pela presença de vocês em mais um encontro presencial do nosso curso de especialização, que já se encontra na reta final. Como vocês sabem, esse curso de especialização é fruto de um esforço e de uma parceria colaborativa entre um grupo de professores, colegas, dos quais vocês já tiveram a oportunidade de conhecer e ter contato, o professor Eliana, o professor Denis, Filó, outros professores também que conduziram diferentes disciplinas, como o Adriano, enfim. Eu certamente não vou me lembrar de todos e serei injusto se tentar me recordar e não conseguir. E nessa reta final nós temos um grande desafio, O primeiro é desenvolver esse trabalho de prática, que para nós tem uma importância muito grande, de fazer com que vocês experimentem, para que a gente possa avaliar esse trabalho na tutoria de EAD, o que também acaba se integrando à busca desse modelo de composição de uma grande rede, um grande esforço para oferecer por meio dessa rede experiências a professores da rede pública estadual em diferentes temáticas, com formação através da educação à distância, e além disso o desafio da monografia. E aí eu quero aqui de antemão fazer os meus pedidos de desculpas a vocês, porque há algumas semanas atrás, pouco mais de 2 meses atrás, nós iniciamos a disciplina de políticas públicas. Eu tive a oportunidade de ter um contato, apresentar a disciplina e discutir alguns elementos básicos no primeiro encontro presencial, tanto em Fortaleza como aqui em Sobral. Nós resolvemos fazer esse encontro lá também em virtude da redução de custos, porque a gente sabe do sacrifício que é um deslocamento para cá, embora todo mundo já tivesse consciência de que o curso ia acontecer aqui no Centro de Educação à Distância. Só que em seguida eu acabei acumulando algumas funções e responsabilidades novas, o que não foi possível de prever e nem muito menos conciliar com essa atividade do acompanhamento da disciplina. E aí, assim, para minha surpresa e grata sorte, eu tive a oportunidade de mais recentemente contar com o Nelson aqui na nossa equipe de trabalho aqui do Centro de Educação à Distância, esse jovem professor que fará aí um importante trabalho de acompanhar a trajetória da construção do documento de vocês, nessas condições que a gente sabe, com um grau de autonomia muito elevado, com a participação dos orientadores de maneira mais pontual, em função da não possibilidade da gente estabelecer um vínculo mais forte, nem porque nós também não podemos remunerá-los, nem porque eles fisicamente, pode ser que eventualmente não estejam próximos de nós, em virtude que há pessoas aqui de diferentes cidades. E aí o Nelson, com a sua jovialidade, disponibilidade, vai tentar conduzir esse caminho que vocês vão percorrer, que vai culminar com a apresentação de um documento, onde nós iremos submeter a esses orientadores, que estão se disponibilizando a serem orientadores, para uma leitura, um ajuste final no documento, para aprimoramento, em seguida a defesa dos trabalhos. Nós temos travado um diálogo, eu mais especificamente e a equipe lá em Fortaleza, na UFC, a fim de tentar pleitear uma margem junto à Pró-Reitoria de Pós-Graduação para ampliação do nosso prazo, mas infelizmente nós ainda não tivemos nenhum indicador de mudança, Então a nossa pretensão mesmo é trabalhar agora agosto, setembro,
ao mais tardar no final de setembro, já está com essa formalidade que é a conclusão do trabalho, o documento e a organização das bancas de defesa, das apresentações concluído. Até para que a gente possa dar entrada nos diplomas, né, de finalização da turma de vocês, e também ter o direito de abrir uma nova turma, em virtude que, por resolução interna, por força de resolução interna, a Universidade Federal do Ceará só permite a abertura de um novo curso de pós-graduação em nível de especialização na mesma área, quando o anterior ele finaliza todas as suas etapas, passado por defesa e a apresentação final da lista de concludentes. Bom, e aí não é fácil, né? Construir um documento num intervalo tão curto. Certamente todos nós aqui temos outros compromissos pessoais, profissionais, acadêmicos, e além disso conciliar com o desafio de desenvolver essa prática na tutoria. Eu tenho ciência e tenho certeza que não vai ser uma tarefa fácil e é um desafio para todos nós. Mas eu reitero, assim, primeiro os meus agradecimentos, né, e a compreensão de não ter sido possível acompanhar essa reta final na disciplina de políticas públicas e mais especificamente agora de monografia, mas eu tenho certeza que esse pode ser que a princípio visto como um obstáculo, pode ser posteriormente encarado como mais um aprendizado a ser acumulado num curso que tem uma dinâmica diferente de um curso presencial, né? Vocês, ao longo desse mais de um ano e meio, tiveram grande parte dos estudos, leituras e atividades em ambientes virtuais distintos, com professores, tutores diferentes, mas também tiveram a oportunidade de, em momentos presenciais, principalmente aqui no Centro de Educação à Distância, compartilhar experiências diferentes com os professores nas aulas presenciais. Então eu acho que é o acúmulo de todo esse conjunto de atividades, encontros presenciais, diferentes usos de plataformas, e agora nessa reta final do trabalho de conclusão do curso, né? Tendo esse desafio de conciliar mais de uma atividade, a gente certamente vai ao final lograr um êxito e acumular uma experiência importante. Bom, o que eu tenho para propor aqui nesses 30 e poucos minutos que me restam é quase que reiterar uma coisa que é óbvia, né? A maioria aqui já é pós-graduado em outra área, ou já ao concluir um curso de graduação teve a oportunidade de desenvolver um trabalho de pesquisa e um trabalho de conclusão de curso, mas nesse momento onde algumas dúvidas podem pairar, né, com relação à estruturação e à construção do documento, com relação ao ato da defesa, nós organizaremos sessões orais aqui com 3 professores. A gente está fazendo um esforço muito grande de convidar professores efetivos da UFC, da UVA, da UES, a grande maioria doutores, né, para que a banca que assine a defesa do trabalho de vocês sejam professores com doutorado na área de tecnologia, de psicologia, de educação. Eu acho que isso vai dar uma força maior ao documento final de vocês, que vai ser entregue em capa dura para a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da UFC, e que vai ser uma contribuição acadêmica, né, teórica, da reflexão que vocês fizeram na monografia. Isso não quer dizer, né, não é para assustar ninguém. Às vezes eu até brinco com a Lenilda, que vai ser minha co-orientanda, né, que vai ter 3 professores na banca e que vai ser arguído. Na verdade, não tem essa intenção, né? Para quem eu já falei isso, é muito mais uma brincadeira. Mas, por outro lado, é importante que a gente possa contar com pessoas que tenham um know-how acadêmico, né, um peso acadêmico, para prestigiar e também para assinar, para validar esse documento, né, que vai ser o diploma que, se Deus quiser, no final desse ano a gente já vai estar emitindo aí, junto à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, que é mais um título, né, para que vocês acumulem aí na trajetória. Bom, e aí, nessa conversa que nós estamos iniciando com os orientadores e também com as bancas, nós iremos para o processo de avaliação da construção do documento final
que está subdividido em etapas nesse ambiente virtual que o Nelson montou recentemente no Solar, onde vocês terão deadline, prazos de entrega para partes do documento que vão compor a monografia. Alguns elementos básicos, né, precisam conter nesse documento. É como se a gente tivesse que estabelecer qual é a estrutura mínima para esse documento, como pré-requisito básico para aquelas pessoas que vão construir o documento e vão concluir esse curso. E aí eu fico, em certo modo, preocupado de ou ser repetitivo por alguma coisa que já foi dita aqui pelo Nelson, ou por vocês já terem tido a experiência de construir uma monografia, construir um TCC. Então eu fico receoso de estar reiterando pontos que talvez até já seja do conhecimento e da experiência de cada um. Mas, de qualquer modo, como nós estamos orientando e vamos orientar as bancas, né, e apresentar aos orientadores quais são os elementos mínimos que a gente gostaria de identificar no trabalho de vocês, eu na tarde de hoje, me reservei o tempo que ainda tenho aqui com vocês só para apresentar que elementos é esse. Acho que o Nelson já deve ter explorado de maneira exaustiva, ou vai estar passando algum material, ou até mesmo para aqueles que já possuem experiência. Passei na aula passada, passei nessa, só. Pronto. Então, eu fiquei pensando em trazer alguns slides, algumas lâminas, alguns conceitos sobre estrutura de trabalho, etc. Mas eu optei por não fazer isso. Eu gostaria de apresentar aqui alguns exemplos de trabalhos que nós vamos encaminhar para as bancas, vamos encaminhar aos orientadores e vamos dizer o seguinte: olha, o básico, o mínimo que nós precisamos encontrar como elementos nos trabalhos da especialização em EAD para a conclusão do curso tem que ser esses elementos. Então, por exemplo, a estrutura de formatação, isso já deve ter sido exaustivamente reiterado, é a estrutura que obedece o documento normativo disponibilizado pela Biblioteca da Universidade Federal do Ceará, que de maneira muito didática e até pictográfica, né, na forma de imagens, de figuras, dentro do documento, estabelece o passo a passo e quais são todos os elementos que tem que ter, desde a capa inicial até o início da escrita propriamente dita do texto, né? Capa, contracapa, a capa de defesa com identificação da banca, epígrafe, agradecimentos, lista de tabelas, lista de imagens, lista de figuras, lista de gráficos, lista de siglas, e aí vem o sumário ou índice, e é quando começa, além do resumo e do abstract, que é opcional, né? Vocês não são obrigados a fazer em nível de monografia, de graduação, de TCC, não são. Então, esse documento aqui é um dos exemplos de documentos que nós vamos encaminhar para as bancas. E eu queria... Professor, pois não. O resumo não é obrigatório? Não. Em nível de graduação e especialização, não. Em nível de mestrado e doutorado, sim. Até onde me consta. Pode ser que tenha havido alguma atualização da norma. Pronto. Pode ser que tenha sido feita alguma atualização. Como eu não consegui ver o documento atual, mas até o documento anterior, 2011, em trabalhos de conclusão de curso, de graduação e especialização, o abstract não era obrigatório, né? Em outro idioma. Ah, abstract. Isso, o abstract não. O resumo, sim. O abstract não. Só em trabalhos de... No Solar tem disponível no site da própria UFC. Em trabalhos de curso de pós-graduação, lato sensus não é obrigatório. Em estrito sensu, sim, é obrigatório. Latus, né, do latim, amplo, trabalho mais geral, é a especialização. Estrito, quando você olha o objeto de pesquisa em particular, num contexto muito específico, que é o caso do mestrado
e a tese de doutorado, aí sim é obrigatório. Bom, então, aqui é um exemplo, né, de um trabalho que envolve a temática educacional. Bom, então esse é um trabalho, é um exemplo de um trabalho de conclusão de curso que traz um pouco dos elementos que o nosso curso aqui também deseja para um trabalho final. Ele reúne um tópico da área de educação, né, nesse caso o ensino na educação básica, no ensino médio, uma experiência voltada para uma temática. Eu escolhi esse tema da física, mas podia ser matemática, biologia, química, história, alfabetização, pedagogia, etc. E aí ele apresenta uma proposta metodológica de como trabalhar experimentalmente com o ensino da física através de recursos educacionais digitais. A gente não vai se deter a ler o trabalho, até porque o tempo não nos permite, mas esse é um ponto muito importante, né? A própria definição do título do trabalho, que deve ser objeto do pesquisador ao final da conclusão do documento, e não no início, como algumas pessoas, de maneira muito, às vezes pelo grau de ansiedade, tem esse desejo, mas o objeto não é esse, né? O foco principal é discorrer o documento e, ao final, sistematizar o que representa aquele documento por meio do título. Vocês precisam ter essa preocupação, né? Quando concluírem a primeira versão do documento e forem pensar num título para o trabalho, que esse título e, obviamente, e a pesquisa fruto daquele documento, ele reúna tecnologias digitais, educação à distância, objetos ou recursos educacionais ou experiências no campo do uso das tecnologias digitais, e que também traga esse contexto no âmbito educacional, né? Eu poderia aqui listar, mesmo pelo pouco que eu conheço de algumas pessoas aqui, mas eu poderia listar diversos tipos de estudos de caso, relatos de experiência, desde uma experiência que foi desenvolvida em sala de aula, com um software educativo, até a análise de um curso à distância de uma determinada instituição, até a proposição de um material didático para um curso em educação à distância, ou a própria análise, né, ou a intervenção utilizando algum tipo de tecnologia no contexto da sala de aula e a aplicação de algum instrumento que coletasse dados, que retratasse aquela experiência e que depois pudesse ser sistematizado na forma de resultados para um trabalho de conclusão de curso. Então existe uma diversidade muito grande. É óbvio que quem mais se aproximar do contexto da educação à distância ou das temáticas que foram discutidas aqui, avaliação em EAD, políticas públicas em EAD, avaliar e analisar uma política pública, Programa Universidade Aberta do Brasil e o impacto da formação de professores no estado do Ceará, seria uma pesquisa de cunho bibliográfico, está alcançando, né, com um nível maior de proximidade, a temática principal da especialização, ou a análise do modelo de educação à distância no contexto de uma instituição privada, que faz uso, que desenvolve EAD nos seus cursos. Então, esses temas, né, poderiam ser temas, uma forte predisposição para compor aqui um trabalho. No manual não faz referência a aceitar como instituição. Pronto, então o Nelson está checando aí o documento mais recente e ele orienta a inclusão do abstract, tá certo? Bom, e aqui essa sequência de estrutura de capa, contra capa, etc. Essa é uma formalidade que vocês devem se preocupar na etapa de conclusão do documento, né? E que, usando qualquer um dos modelos, ou o próprio modelo do trabalho de final de curso junto ao documento da UFC, vocês podem fazer uso. Agora, aqui paira um ponto que eu considero da maior importância, né? Que é a estrutura básica de composição desse documento, que nós esperamos que vocês, em meados do final de setembro, já possam tê-los em mão, para que a gente possa validar junto aos orientadores e posteriormente à banca. É interessante que esse documento se limite a 5 ou no máximo 6 capítulos. Onde no primeiro capítulo
você vai se reservar a fazer a introdução. Os 2 capítulos seguintes são de fundamentação teórica e revisão da literatura. No capítulo 4, são os procedimentos metodológicos, onde você vai caracterizar a amostra, caracterizar a escola, caracterizar o curso, caracterizar os sujeitos, contextualizar onde a pesquisa foi realizada. No capítulo 5, você vai reservar para análise e discussão dos resultados. E no capítulo 6, as considerações finais. Menos comprometedora do que uma conclusão. Tá ok? Então, a introdução, ela pode ser vista como um capítulo isolado ou como o primeiro capítulo do trabalho. Nesse caso aí do documento, ele é o primeiro capítulo do trabalho. Existem uns exemplos bem mais didáticos do que esse, que subdividem a introdução, inclusive seguindo a seguinte ordem. A introdução ela é escrita por 1 ou 2 parágrafos de contextualização do leitor sobre o seu trabalho. Em seguida, você apresenta o problema. Então, vou dar um exemplo aqui de um trabalho de monografia que podia ser análise do programa Universidade Aberta do Brasil pela Universidade Federal do Ceará para a formação de professores. Então, eu começo. No contexto atual, a educação à distância tem sido um instrumento importante para o desenvolvimento de diversas políticas públicas no Brasil. Dentre elas, a formação inicial e continuada de profissionais da educação básica. Neste contexto, o governo federal, através do Ministério da Educação e da Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Ensino Superior, CAPES, implantaram no ano de 2006 o Programa Universidade Aberta do Brasil. No estado do Ceará, uma das instituições de ensino superior que ofertam cursos de graduação na modalidade à distância é a Universidade Federal do Ceará. Todas essas informações vocês vão encontrar facilmente na internet. Agora, a disseminação e a implantação de cursos à distância se depara com diversas limitações, desde as limitações de infraestrutura de polo, até a cultura da formação do professor em um curso de graduação de 4 anos, 4 anos e meio, 5 anos, na modalidade à distância. E aí, uma das situações, problemas desse contexto é quais os motivos ou de que maneira essa modalidade de ensino, do ponto de vista cultural, sofre influências para que nós nos deparemos com um elevado índice de evasão em cursos de graduação à distância pelo Programa Universidade Aberta do Brasil na Universidade Federal do Ceará. Pronto. Esse é o problema do meu trabalho. Depois da problemática, na introdução também é desejável que se tenha uma hipótese, né? Será que o fato de grande parte da carga horária, das disciplinas que compõem um currículo de um curso de licenciatura à distância, terem apenas 20% impacta no aumento da evasão do curso? Será que nós, não temos esse hábito cultural, ou os professores que estão fazendo um curso de segunda licenciatura, de conciliar esse curso feito através de uma plataforma, de um ambiente virtual? Então, contextualização, hipótese e problemática, ou problemática e hipótese. Ainda na introdução, como vocês sabem, é preciso que haja de maneira deliberadamente visível o objetivo geral do seu trabalho. Então, o parágrafo começa: o objetivo geral do meu trabalho será analisar o desenvolvimento de um material didático produzido para cursos à distância da Universidade Rainha do Sertão em Quixadá. Acertei? Pronto. Vamos supor que o nosso colega opte por fazer uma análise lá do material didático da instituição que ele conhece. Tá certo? Então tem que estar muito clara, né,
E esse objetivo geral é uma oração que, de maneira genérica, vai representar todo o esforço que vai ser feito ao longo daquelas laudas do documento. Em seguida, no parágrafo seguinte, você apresenta os objetivos específicos, que aí são 3 ou no máximo 4 tópicos detalhando como atingir o geral. Então, para mim, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, analisar a produção de material didático da instituição, eu tenho que, primeiro, selecionar um curso, segundo, acessar um ambiente virtual e escolher uma ou outra disciplina, terceiro, eu tenho que usar algum critério, eu vou usar um artigo onde o autor diz que para análise de material didático em EAD, eu tenho que levar em consideração 3 ou 4 critérios. É a disposição dos recursos multimediáticos, a dialogicidade que o texto tem, se ele dialoga com o leitor na sua escrita, a disposição da ergonomia das imagens na tela web. Então eu tenho que fundamentar baseado em alguma... Eu não posso propor algo sem fundamentação teórica. Eu tenho que desenvolver o meu trabalho à luz de algum autor, de alguma teoria, de algum método, de alguma classificação, de algum recurso, tá ok? Então esse trabalho começa assim, ó, a inserção da física moderna nas escolas de ensino médio ainda é um grande desafio. E é assim mesmo que começa, a educação à distância, no contexto atual e na formação, ainda é um grande desafio. A produção de material didático, voltados para a educação à distância, ainda é um grande desafio. Então, existe uma situação, um problema, um paradigma a ser vencido, né? A ser estudado, a ser avaliado. E aí, se a gente percorrer um pouco do texto, ó, a gente vai conseguir identificar a hipótese do trabalho. É necessário que seja respondidas diversas questões. Existe um problema, uma problemática a ser avaliada. E aí, de maneira muito explícita, vem o objetivo geral. E aí, o objetivo geral desse trabalho é apresentar os resultados da aplicação de uma proposta metodológica voltada para o ensino de física através do computador para se ensinar física moderna utilizando objetos de aprendizagem digitais. Então, tem que ser direto. É uma frase que representa tudo aquilo que está, nesse caso aqui, nas 73 laudas que compõem esse documento de monografia. Pronto. Introdução com contextualização, problemática, hipótese, objetivo geral e os objetivos específicos. Eu trouxe até outro documento aqui, ó, de uma outra monografia, que o autor é mais cuidadoso. Ele diz lá, o objetivo geral é esse e com objetivos específicos, vírgula, podemos destacar 2 pontos. Isso é modelo, hein, pessoal? É receita de bolo, literalmente falando. Tá certo? Nada melhor do que alguém que compõe uma banca de um trabalho de conclusão de curso, de mestrado, de doutorado, passa o olho e já vê essa estrutura básica. A primeira coisa que eu, numa banca, comento é: o candidato apresenta os critérios mínimos da construção de um documento científico. Por quê? Porque ele teve o cuidado e o zelo de, na estrutura do trabalho, apresentar os elementos que compõem o método científico. Quem desenvolve uma pesquisa, quem constrói um documento científico para concluir um curso de pós-graduação, tem que ter, no mínimo, a noção que no seu documento você precisa ter um objetivo geral, um objetivo específico, um problema a ser estudado, uma hipótese a ser ventilada como investigação, para que no final você, nas considerações finais, coloque que aquela sua hipótese foi ou não identificada ao longo do estudo, foi ou não validada. Ok? Vou voltar aqui para o outro documento. Eu vou disponibilizar esses 2 arquivos para o Nelson encaminhar para vocês, se vocês considerarem oportuno. E no final, na última parte da introdução, você vai descrever de maneira sistemática e resumida o que é que o leitor, o que é que os membros da banca e o leitor, quando o seu trabalho no futuro for concluído, vai encontrar em cada capítulo. Então, no capítulo 2,
vai ser apresentada a fundamentação teórica à luz da teoria de David Ausubel da aprendizagem significativa. No capítulo 3, vai ser feita uma reflexão teórica sobre a teoria construtivista de Jean Piaget. 2 e 3, revisão teórica, fundamentação e estado da arte. Capítulo 4 é o que? Procedimentos metodológicos. Olha o que é o dele aqui. Ele foi na internet, pegou um objeto de aprendizado de uma página do Núcleo de Objetos de Aprendizagem da Universidade Federal da Paraíba e aplicou, com um conjunto de alunos, e depois ele avaliou a opinião dos alunos sobre os níveis de aprendizado de um determinado assunto da física, do ensino médio, ao utilizar o computador e um software educacional digital. No capítulo 5, o que é que ele vai fazer? Ele vai analisar os resultados. Então, apresentados os resultados após a aplicação com 10 alunos de um curso de licenciatura da universidade, ele vai discorrer qual é a opinião dos alunos sobre o uso daquele método, daquele recurso. Então, eu não sei se aqui alguém já avançou no desenvolvimento da sua pesquisa, ou se ainda pretende ir a campo coletar dados, aplicar um questionário, extrair algum tipo de resultado, mas se isso for possível, é muito interessante que você tente materializar essa informação de maneira sistemática por meio de uma breve estatística descritiva. Por gráficos, por exemplo, com percentuais, isso é simples de se fazer, pode ser feito quando é um trabalho mais de análise quantitativa, Quando se dá num âmbito mais qualitativo, aí você pode, por exemplo, fazer uma análise do discurso. Eu posso desenvolver uma pesquisa que é a análise do discurso, análise das interações de estudantes de um curso da área de ciências humanas em um curso à distância, e eu posso extrair várias falas de um fórum para poder, por exemplo, traçar um perfil daquela turma, ou identificar o grau de motivação e a importância do tutor na interação em um fórum. Vocês podem, inclusive, fazer um estudo em cima de um dos fóruns, de uma das disciplinas que foram cursadas no curso de especialização nessa turma. Então, existe uma infinidade de possibilidades, E principalmente quando você define o tema, define a sua pauta de trabalho, existe também uma infinidade de artigos e trabalhos científicos que você pode buscar na internet para fundamentar aquela sua escolha e, é claro, propor algo que é novo. Ninguém pode simplesmente trazer as referências e achar que as referências por si só, que vão ser coletadas na forma de texto da internet ou de artigo, já atendem à construção de um trabalho, da monografia. O capítulo 1 é genuinamente seu. É isso que nós esperamos. O capítulo 2 e o capítulo 3, você vai tirar de artigos, de livros e de texto na internet. O capítulo 4 é seu. O capítulo 5 são resultados do seu trabalho. É seu também. E as considerações finais também não tem de onde tirar. É um texto que você produz. Introdução, em média, com 4 a 5 laudas. Capítulo 2 e capítulo 3, em média, cada um com 10 laudas. Capítulo 4, que é procedimentos metodológicos, em média, 4 a 5 laudas. Capítulo 5, análise e discussão de resultados, de preferência de 20 a 30 laudas. É aí que está a essência do trabalho. Cuidado, hein? Tem gente que pega o capítulo 2 e 3, que é a teoria, vai ser sobre Piaget, vai ser sobre Vygotsky, vai ser sobre a aprendizagem significativa, vai ser sobre a educação à distância no Brasil, vai ser sobre inclusão digital, e coloca uma grande quantidade de citação, referência e autor. Não é necessário. Capítulo 2 e 3, onde de maneira concentrada tem que ter a fundamentação teórica e o estado da arte do seu trabalho, precisa ser objetivo. É uma revisão da literatura. Olha o que ele fez aqui,
Ele fez uma revisão da literatura. O trabalho dele não é sobre o uso de tecnologias na educação e no ensino de física. Então, o que foi que ele fez? Ele pegou o capítulo 2 e falou sobre tecnologia na educação, e pegou o capítulo 3 e foi para outra fundamentação teórica, que é o quê? Ensino de física moderna. Então, o contexto da pesquisa dele é tecnologia e ensino, na matéria de física. Ele optou por cada capítulo desse fazer uma abordagem distinta, com a divisão entre um capítulo de tecnologia e outro de ensino de física. Aqui, pessoal, ó, no capítulo 4, é o que a gente chama de procedimentos metodológicos. É onde você vai descrever qual é o contexto da sua pesquisa, quem são os sujeitos. É numa escola? É num ambiente virtual? É numa instituição de ensino superior? Foi um curso que foi realizado? É uma disciplina que aconteceu em educação à distância? É a análise de um material didático? É o uso de um software, de um objeto de aprendizagem? Então você vai descrever o que é o recurso, como é que acontece a simulação, é a caracterização do estudo. Quantos alunos participaram? De onde era essa instituição? Qual era a disciplina? Isso vai depender de tema para tema. Aqui, na análise e discussão de resultados, é onde está a essência do trabalho. É no capítulo 5 que nós deixamos a nossa contribuição para a academia. É lá onde a gente vai encontrar resultados, fazer análise, fazer considerações, à luz de nenhum autor. A autoria é sua. Enquanto você coloca citações, livros, anos, autores, né, ao longo do capítulo 2 e 3, no capítulo 5, análise e discussão dos resultados, análise do curso, análise do discurso, análise por meio de gráficos, por meio de tabelas, aí é onde mora a contribuição principal. É daí onde você vai apresentar resultados, indicadores, que correspondem ao ineditismo do seu trabalho. Um trabalho que certamente ninguém nunca fez. Pode ser inspirado em algum trabalho muito parecido, mas é impossível ser idêntico, a não ser que seja plagiado de outra fonte, que não é o caso. E por último, para encerrar, as considerações finais. Esse capítulo ele é de no máximo 4 laudas e no mínimo de 3. Não se faz considerações finais em meia página, pessoal. Então eu queria, só para finalizar aqui, me restam 5 minutos, passar o capítulo 2 e 3, ó, como eu falei, é um capítulo recheado de citações, né, de autores, de referências bibliográficas. Pode ter tópico e subtópico. Aqui é o 3, ó, ele vai fazer todo um estudo sobre o ensino tradicional de física, como ele surgiu, quais são as considerações de vários autores. Observem, ó, Pietrocola, Moreira, Ausbel, textos um pouco mais recentes e textos mais clássicos, de livros mais clássicos. Atenção, hein? Optem por referências recentes. Existem a Revista Brasileira de Educação à Distância, a Revista Brasileira de Informática na Educação, a Revista Brasileira de Novas Tecnologias na Escola, todas com artigos recentes, com trabalhos publicados nos últimos 2 ou 3 anos. Vocês podem pegar artigos para fundamentar o capítulo 2 e 3 de vocês. Optem por artigos recentes. Não adianta botar uma citação do livro de 1972, do Jean Piaget, do que ele falou, porque está na cara que você não leu aquele livro. Aliás, nem tem. Ali foi extraído da internet. Então, cite uma fonte que você tem na íntegra. Optem por muitos artigos, de preferência de revistas e periódicos sérios, com uma boa qualificação de quase na capa, porque a banca pode levar em consideração isso. Trabalhos recentes publicados em periódicos, de preferência de comunidades científicas. E no Google tem uma infinidade de bons artigos que podem ser usados. Aqui no capítulo 4, que é a caracterização da pesquisa,
Você vai dizer onde é que é a sua pesquisa, qual é a instituição, ou qual é a escola, ou qual é o curso, ou qual é o material didático. Olha o que ele faz aqui, ó. Ele descreve que foi feito com alunos de uma universidade, de 5 turmas, o período em que foi feito, olha aí, imagens do experimento. Então foi um experimento feito com alunos, momento em que os alunos preenchiam o questionário, porque após o uso do software, eles preencheram um questionário, tá certo? Ele explica qual é o software que ele utilizou, colocando telas, escrevendo o recurso, de onde foi tirado, qual é cada funcionalidade. Então esse é um exemplo de uma monografia que se adequaria facilmente aqui no nosso curso de especialização. O uso de novas tecnologias e um objeto de aprendizagem digital voltado para o ensino na educação básica. Ok? Aqui ele fala um pouco da teoria que ele tratou com os alunos, outro tipo de objeto de aprendizagem virtual. Ele estava trabalhando com um laboratório virtual. Mostra o instrumento e o questionário que ele aplicou com os alunos para captar qual foi a impressão dos alunos naquela aula, aquele momento da intervenção da aula diferenciada que houve de física através do software pelo computador. E pronto, ó, aqui chegou na essência. Essa é a essência do trabalho, onde ele vai caracterizar como foi o experimento e os resultados que ele obteve. O que é que ele vai fazer? Após aplicar o questionário com os alunos, ele vai analisar a opinião de cada aluno por meio de gráficos. Então ele faz questões e perguntas e o aluno pode responder sim ou não, de maneira binária, ou pode ser uma escala de Likert, né? Que seria ruim, bom, médio, muito bom e excelente. Existem diversos instrumentos e questionários que, se vocês forem fazer pesquisa ou estudo de caso experimental com indivíduos ou pessoas, vocês facilmente encontram na web e podem utilizar para construir esses gráficos de resultado do trabalho. E por fim, pessoal, eu vou percorrer aqui um pouco dos resultados do trabalho. Vem a parte final, que são as considerações finais. As considerações finais é uma sistematização nos primeiros parágrafos do que é o trabalho, de como ele se deu, e na segunda e terceira lauda você inclui, de maneira genérica, destaca quais os principais resultados que você obteve, apresenta as limitações do trabalho. Hoje isso é muito recomendado no campo científico, né? Os pesquisadores e os trabalhos terem a humildade de reconhecer que esse estudo teve limitações. Então você coloca lá um parágrafo: esse estudo teve limitações porque a amostra foi pequena, porque o tempo de realização foi muito curto, porque eu fiz uso apenas da análise de um material didático, pode ser que no contexto maior. Isso é uma maneira de você se proteger e colocar para a banca que aquilo é um estudo inicial, é um trabalho fruto de um estudo originado a partir de uma bagagem teórica que você adquiriu num curso de especialização e que posteriormente pode ser aprimorado, por exemplo, num curso de mestrado, de doutorado, mas que ele tem limitações. E um outro elemento também, um parágrafo importante nas considerações finais, é perspectivas futuras do trabalho. Então, considerações finais, capítulo 6, 3 ou 4 laudas no máximo, que é que deve ter? Um breve resumo do que foi o trabalho, 2 ou 3 parágrafos destacando os principais resultados e apresentando conclusões, depois as limitações do estudo, né? E por último, perspectiva de trabalhos futuros. Então, este documento, né, esta pesquisa, tem o intuito de fazer um estudo inicial sobre a análise e o potencial do uso da educação à distância e o papel na formação de professores. Vamos supor que eu esteja voltando para a conclusão daquele trabalho que eu estava dando como exemplo, que era o trabalho da Universidade Aberta do Brasil. Porém, estudos mais ampliados podem ser desenvolvidos, onde se leva em consideração aspectos como o papel do tutor presencial, a qualidade do material didático para estimular e reduzir os índices de evasão do curso. Então você apresenta perspectiva e linhas de investigação futura que o seu trabalho não explorou. Isso em 3, no máximo 4 laudas.
Outra coisa que é muito importante: tudo que foi copiado, extraído e citado no trabalho, como referência, como autor, como ano, precisa estar rigorosamente citado no referencial bibliográfico. É incrível, é incrível. Eu participei de pouco mais de 120 bancas. Eu sei desse número porque eu tenho que colocar isso no meu Lattes, né? Eu participei de algumas especializações, de mestrado e tudo. Então lá eu acho que tem umas 120 bancas. E é impressionante, toda banca, o candidato cita um autor, cita um ano e não tem o cuidado de rigorosamente inserir as citações ao final do documento. Isso é o básico. O que nós acabamos de ver aqui, e até ferindo um pouco do grau de empirismo que o método científico tem, mas é uma receita. E não tem para onde correr, pessoal. Introdução. Tem que ter a contextualização, o problema, a hipótese, o objetivo geral, o objetivo específico e a estrutura do trabalho. Capítulo 2 e 3, estado da arte, revisão bibliográfica, fundamentação teórica. Capítulo 4, procedimentos metodológicos. Onde é que foi a pesquisa, se é um estudo de caso, se é uma revisão bibliográfica, se tem um grupo experimental e um grupo de controle, onde é que era esse grupo, caracterizar a amostra, a escola. Capítulo 5, a banca só quer ver os resultados. Análise e discussão dos resultados. É análise da opinião de alguém? É análise da aplicação de um questionário? É análise do extrato de um texto, de um fórum de discussão de alunos de um curso em um ambiente virtual? É análise de um material didático em EAD utilizado num curso de uma determinada instituição? E no capítulo 6, considerações finais. Síntese do trabalho, destaque dos principais resultados, limitações e perspectivas e trabalhos futuros. Não tem para onde correr. Essas são as entre 40, 50, 60 até 70 laudas que para a banca, né, para avaliação desse curso de especialização em AD, certamente vocês serão avaliados por isso, tá ok? Eu pretendo, em uma outra oportunidade, eu acho que nós vamos ter mais um encontro antes da entrega do documento final. Eu sugeri aqui ao professor Nelson, estive conversando também com a professora Eliana, para daqui até a defesa a gente fazer um encontro por mês. Então nós teremos ainda em agosto, e talvez um em setembro. Vou estar acompanhando na medida do possível também, junto com o professor Nelson, a construção dos documentos. E nós temos hoje professores aqui na UVA, professores na UFC, no Instituto Federal, alguns professores que tiveram conosco aqui nesse curso e outros que não estiveram, e agora alguns professores aqui também do curso de Psicologia da UFC, que são parceiros nossos, a grande maioria com mestrado e doutorado em Educação, então podem dar uma contribuição importante na construção do documento de vocês. Agora, uma coisa tem que ficar muito clara: não sou eu, não é o Nelson, não é o orientador, não é o co-orientador, nem é a banca que são os especialistas no tema do seu trabalho. Porque o principal especialista é quem conhece a fundo aquilo que foi escrito, que foi pesquisado, que foi sistematizado, é o autor, são vocês. Então a banca está muito mais, principalmente aqui no nível de especialização, ela terá muito mais um papel de identificar atecnias, né, se o método científico foi aplicado, se o trabalho destaca um objetivo geral, específico, se ele tem uma fundamentação teórica com no mínimo 5, 6 autores distintos, se nas conclusões se ele apresenta perspectiva para trabalhos futuros, limitações, do que a banca questionar algo mais profundo. Não é objeto de um trabalho em nível de pós-graduação de especialização. O objeto é muito mais pontual, muito mais restrito, e é muito mais um ensaio sobre a aplicação do método científico. Esses elementos que eu mostrei aqui nesse exemplo de trabalho precisa estar de maneira explícita no documento que vocês estão construindo. O que é que tem que ter na introdução? É aquilo que eu coloquei. O que é que tem que ter no capítulo 2 ou 3? É aquilo que a banca espera. O que é que tem que ter lá nas considerações finais? É isso. Limitações do trabalho, perspectiva futura
e análise dos principais resultados destacados. O que é que tem que ter no capítulo 5? Resultado. É lá onde você e você mesmo vai discorrer, né, sobre os resultados da sua análise, da sua aplicação, do seu estudo, da sua observação, né, do discurso de um aluno. Lá você extrai esses elementos, tá bom? Então é isso. Eu concluo com esse exemplo. Acho que o professor Nelson já deve ter tratado dessa temática um pouco mais teórica, e eu queria trazer esse exemplo, porque eu acho que ele é muito rico. Esses dois trabalhos são muito didáticos do ponto de vista da construção de um trabalho de TCC, e eu espero que esse documento e que essa breve exposição, estou passando meu tempo já 8 minutos, ela tenha sido útil. Eu queria abrir agora para perguntas, né? Eventualmente aqueles que ainda puderem, e os que não puderem, vocês podem ficar à vontade. Esse aqui é um livro que nós lançamos agora lá em Fortaleza, na Universidade Grande Fortaleza, Avaliação em Prática em AD. Ele é organizado por 4 pesquisadores, né? E vocês vão perceber uma coisa interessante nesse livro, porque ele tem relatos de experiência em educação à distância, com artigos onde todos os autores são de instituições diferentes. Então aqui tem instituições do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Ceará, de Pernambuco. A gente fez um livro com trabalhos de pesquisa desenvolvido em diferentes universidades no Brasil. E eu queria, já que é a temática em que muito em breve, se Deus quiser, todo mundo vai se tornar especialista aqui, eu queria presentear vocês. É uma leitura fácil, boa, se duvidar, até voltando para casa hoje, quem for para uma viagem mais longa consegue ler. E aí tem estruturas interessantes para inspirar a monografia aqui, tá bom? Perguntas agora, vou começar com a Lenilda. Eu quero saber se especificamente tem que ter 5 capítulos ou pode ter menos. É recomendado. O que eu mostrei aqui é uma receita, é recomendado. Nem é lei, nem é regra. Tá certo? Quem porventura quiser fazer uma introdução, só um capítulo teórico, já ir para os procedimentos, análise de resultados e conclusões, reduz de 6 para 5. Porque não vai ter esses 2 capítulos teóricos que esse exemplo colocou. Então, é uma recomendação, é uma sugestão de uma estrutura básica desejável. Não é regra, não é lei, tá certo? Agora, assim, entre 5 e 6 é o que, em média, a gente consegue identificar. Abaixo disso, acima disso é tese. Eu tenho até um exemplo de uma tese de doutorado. Eu fui com uma banca agora, de uma defesa de doutorado, de um aluno chamado Adriano, que ele fez uma pesquisa sobre o impacto do uso de notebooks educacionais do programa UCA, um computador por aluno, em 2 escolas públicas, uma no interior do Ceará e outra no município de Fortaleza. Para mim, foi a melhor tese de doutorado que eu já li na minha vida. Olha que eu já li um bocado, tá certo? Ele é professor da UFC, do curso de Administração de Empresas, e defendeu o doutorado lá na educação, na área de avaliação. Eu vou mandar essa tese para vocês. Ela é um documento exemplar para qualquer área do conhecimento. Ele fez uso assim, didático do método científico. Então, respondendo, entre 5 e 6 eu acho que é uma sugestão a se desejar. Mais perguntas? Cheguei atrasado. Quem estava na robótica, infelizmente. Vai estar depois no site. Espero que esteja no vídeo depois. Pessoal, se não há mais perguntas, eu vou ficar aqui à disposição, mas muitíssimo obrigado mais uma vez pela presença de vocês hoje. Bom trabalho. Eu sei que é um trabalho um pouco solitário, eu sei que está todo mundo sobrecarregado, mas, assim, existe um grau de importância muito grande que vocês concluam esse curso com êxito, apresentem as monografias, porque esse curso para nós é visto assim com muito carinho, ok? Muitíssimo obrigado, bom trabalho a todos, e qualquer coisa o Nelson e eu...